Diz assim a palavra do Senhor. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela cercania, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, glória a Deus. Vamos voltar aqui no 22. Eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos chegaram ao pé dele, rogando-lhe, dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. 24. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. 28. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A sua filha ficou sã. Queridos, durante a semana eu estou lá na série, ministrando uma série sobre provocadores de milagre. Provocadores de milagres. Como aqui nós já estamos na campanha, eu não vou abrir a série aqui, vou abrir dia domingo. Então, até onde Deus está dando aí a palavra, nós vamos falar sobre esse tema. A característica de pessoas que conseguiram, irmã Maria, o milagre do Senhor Jesus. Irmã Letícia, a característica de pessoas que conseguiram, pela fé, arrancar, atrair das mãos do Senhor aquilo que elas precisavam para a sua vida. E o que elas usaram para atrair o milagre? Que ferramenta de Noel eles usaram para atrair a atenção de Deus? E devemos, já agora no início, irmão Anderson, fazer uma pergunta: o que essas pessoas tinham que nós não temos? O que essas pessoas eram que nós não somos? Por que nós lemos, irmã Fátima, e achamos que foi impossível para essas pessoas, e achamos que é impossível para nós, irmã Rafael? Porque olhamos para a história bíblica e achamos que aquelas pessoas conseguiram porque elas eram especiais. Nada disso. Elas não foram em nada mais do que nós. Elas são filha do mesmo Deus cujo você é filho. Elas pertenciam ao mesmo Criador cujo você e eu pertencemos. Agora, o que essas pessoas fizeram é que muitas das vezes foi diferente do que nós fazemos. É diferente a atitude que essas pessoas, e uma delas, essa mulher cananeia de Tiro e Sidom, ou seja, ela não é judia, ela não fazia parte do núcleo de Deus, ela não fazia parte do povo escolhido de Deus. Ela era uma gentia, assim como eu e você, alguém que não é hebreu, alguém que não era judeu, mas ela vai chegar aos pés de Jesus, e ela vai usar algumas estratégias
aprender com ela e fazer o mesmo, se quisermos alcançar o que ela alcançou. Ela alcançou a cura de sua filha, e o que você precisa alcançar? Talvez não seja uma cura da sua filha, talvez seja uma restauração na sua vida espiritual, talvez não seja uma restauração na vida espiritual, mas na vida familiar. Mas porém, você pode me dizer: pastor, não é a vida espiritual, não é a vida familiar, pastor, é a vida financeira, é os mesmos quesitos, é as mesmas atitudes que nós devemos aprender com essas pessoas, para conseguir de Deus a sua atenção, para conseguir de Cristo o milagre, para conseguir de Cristo a resposta. Faço uma pergunta: você nessa noite quer uma resposta? Parece que não. Você nessa noite quer, necessita, precisa de uma resposta? Eu não venho nem ao culto, irmão, sem que eu precise de uma resposta. Cada culto que eu venho, eu preciso de uma resposta. Cada culto que eu venho, eu preciso de uma direção. Eu preciso que Deus, por meio de sua palavra e pelo poder do Espírito Santo, me direcione para o amanhã, me direcione, me capacite, me instrua, me guia por meio de sua palavra. Um crente que não busca a orientação de Deus, ele se perde no meio do caminho, ele se desvia no meio do caminho, ele perde o foco no meio do caminho. Um crente que não ama a direção de Deus, a direção do Espírito Santo, ele abandona a fé, ele se apostata da fé. Mas o crente que ama a palavra de Deus, é o que está escrito no Salmos de número 1, ele é como, aleluia, uma árvore plantada à beira do rio, que no tempo determinado ele dá o seu fruto. Por que vê os crentes tão infrutíferos? Porque encontramos obreiros que não produzem por quê? Porque encontramos pastores, evangelistas, missionários que não produzem para o reino de Deus, que não dão fruto para o reino de Deus. Porque encontramos esposa que não dá fruto dentro da sua casa para o seu esposo. Porque encontramos esposo que não dá fruto para a sua esposa dentro da sua casa. Por quê? Porque despreza a palavra. Por quê? Porque despreza o mandamento do Senhor. Por quê? Porque despreza o ensinamento de Deus. E quem despreza a lei de Deus toma atitudes. Toma o quê? Atitudes contrárias à vontade de Deus. Aleluia. Por isso vamos observar as atitudes dessa mulher. A primeira atitude que nós vamos observar nessa mulher é a determinação dela. É o quê? Determinação. Uma pessoa determinada, ninguém e nada pode parar no meio daquilo cujo ela determinou. Pergunta: você é uma pessoa determinada? Quando você decide uma coisa, qualquer vento tira aquilo ali do seu foco. Você acorda de manhã dizendo: hoje eu vou fazer tal coisa. Meio-dia, você já diz para você mesmo: eu não consigo mais. É uma pessoa que não tem determinação. Sem determinação, determinação fala de foco. Quem não tem foco se perde no caminho. Essa mulher, ela vai ouvir falar que Jesus vai passar. Uma das poucas vezes que Jesus vai passar em uma terra estranha. É uma das poucas oportunidades em que nós vamos ver Jesus fora da Terra Santa. Ele está indo à terra de Tiro e Sidom, e eu quero arriscar, conjecturar que ele vai passar lá, porque sendo Deus, ele sabe que essa mulher precisa de um milagre. Pergunta é: ela, sabendo que ele é Deus, também tomou uma atitude. Não basta só Deus saber que eu preciso de um milagre.
Não basta só Deus saber que você precisa de um milagre. Você precisa ter a convicção de que Ele é Deus e que você tem que tomar uma atitude diante deste saber. Pergunta de novo. Isso é eu que estou perguntando, tá? Pergunta dentro da ministração para você. Você sabe que Ele é Deus? Você sabe que Ele é misericordioso, que Ele é compassivo, cheio de longanimidade, cheio de amor, e que Ele tem prazer em abençoar a sua vida. Deus não é um pai ruim que esconde as coisas do seu filho. Ele não é esse tipo de pai. Ele é um pai bom, porém, como pai, Ele quer que o filho peça. E essa mulher vai aproveitar esta oportunidade, porque ela ouviu que Jesus estava passando por lá. E qual é a primeira atitude dela? Determinação. Ela está determinada a deter Jesus por meio do clamor. Louvado seja Deus. A primeira lição que podemos aprender com a mulher cananeia é a sua determinação. Pessoas determinadas a vencer sabem aproveitar bem as oportunidades. Pessoas determinadas a vencer sabem aproveitar bem as suas oportunidades. Outra pergunta: você acha que um culto desse aqui, ele é o que para você? Porque de repente você pode estar rancoroso, de repente você já pode ter até criado uma maldita do pastor, de repente você já pode até dizer: só esse cara prega. De repente pode estar isso no seu coração. E sabe o que você vai fazer com isso? Perder a oportunidade. Você pode tomar uma atitude hoje, boa ou má, certa ou errada. Você pode aproveitar que Jesus está aqui nessa noite e se determiná-lo a detê-lo e a dizer: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela estava determinada. E você? Você saiu de casa, alguns saíram de casa, eu esqueci, eu sou ruim de nome, não? O Emerson. Tem pessoas que saem de casa, eu vou lá. Pegar um hino que eu gosto, eu canto. Se alguém falar o que eu quero ouvir, pode até ser que eu levante a mão, mas se eu levantar eu também não dou glória, que eu faço uma coisa ou outra. Ou seja, pessoa sem determinar, eu vou lá por ir, porque é domingo, estou sem dinheiro para ir no McDonald's, então vou lá. Não pode ser assim, querido. Deus, ele tem que ser a sua prioridade. Deus tem que ser o foco do seu coração. Nada, ninguém, coisa alguma pode estar acima de Deus em seu coração. Você já viu falar, você já ouviu o texto sagrado falando sobre idolatria? O que é idolatria? É colocar algo no lugar de Deus. É o que está ouvindo, né? Mas eu vou ter que falar. É porque nós crentes olhamos para os católicos e dizem: idolatria é Aparecida, idolatria é Santo Antônio, é São Raimundo, é tanto santo, né? Você acha que idolatria é só isso? Tem pessoas que idolatram o líder dela, tem pessoas que idolatram pregadores, tem pessoas que idolatram cantores, tem mãe que idolatra o seu filho, tira Deus, ou coloca o filho no lugar de Deus. E não pode. Deus tem que ocupar o primeiro lugar da sua vida, ou a sua vida desmorona, ou a sua vida perde o foco. Quem está me entendendo? Uma pessoa determinada a vencer, ela aproveita as oportunidades. Então, a primeira lição que nós temos com essa mulher é uma mulher determinada. Determinada a fazer o quê? A vencer. Ela é como a mulher do fluxo de sangue. Você percebeu o que aquela mulher disse? A Bíblia diz que ela disse consigo mesmo. Ela não disse para quem estava do lado dela. Ela não pediu uma opinião. Se
se a pessoa concordava que ela ia vencer. Até porque cabe a nós, se ela pedisse uma opinião para alguém, se ela deveria ir até Jesus, sabe o que ele dizer para ela? Não vai, você vai ser apedrejada. Não vai, porque você vai morrer. Não vai, porque vão te matar lá. Por quê? Porque ela está com um problema que não deve e não pode estar no meio da sociedade. Então ela não vai buscar conselho com ninguém. Ela determina consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. Ontem à noite nós estávamos aqui e resolvi fazer uma live. E Deus falou muito. Falou a respeito dessa mulher do fluxo de sangue. Falou a respeito do centurião. E falou a respeito de Jairo. Como ele estava aqui comigo e ele tem um alto grau aí de, louvado seja Deus, de sabedoria, eu perguntei para ele qual das três fés era maior. Ele de pronto respondeu: é o centurião? Não. Aí eu falei para ele: eu acho que não. Por quê? Eu vou expor para você. A mulher disse consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar. Jairo vai dizer assim: mestre, a minha filha faleceu, venha até a minha casa, impõe as suas mãos sobre ela e ela viverá. O centurião diz para o Senhor: não necessita que tu vás em minha casa, manda com uma palavra e o meu servo ficará curado. Pergunta para você: qual das três fé é maior? Quem você escolheria nessa noite? O Anderson não vale, porque ele estava assistindo a live. Um está com fé que se ela tocar, resolve. O outro está com fé que Jesus precisa ir na casa dele e tocar na menina. O outro está dizendo: eu só preciso de uma palavra. É tentador, porque você vai logo dizer assim: eu só preciso da palavra. Não é. Porque da palavra ele precisou que Jesus fale. Que Jesus falasse. Jairo precisou que Jesus tocasse. A mulher não, ela diz: é eu que vou tocar nele. Ele não precisa falar nada. A minha fé vai tocar nele e dele vai sair poder para a minha vida. Perceba que Jesus, meu Deus do céu, Jesus vai falar depois que ela está curada. O centurião está dizendo: eu preciso que você fale. Jairo está dizendo: eu preciso que você toque. Mas a mulher disse: eu é que vou tocar dele. Eu é que vou arrancar dele o milagre para a minha vida. Levante a tua mão direita. Você só precisa tocar nele pela fé. Aleluia. Quem está determinado não precisa ouvir para crer. Quem está determinado não precisa ver para crer. Quem está determinado, querido, sabe aonde Deus está, sabe aonde tocar. Oh, aleluia. Olhe para essa pessoa e diga: você vem determinado hoje, você veio decidida hoje. Diga para ela: porque vai sair poder do altar, vai sair palavra do altar, vai curar todo o fruto do sangue da sua vida. Oh, já saí dos meus. Não tem jeito, eu não consigo pegar os meus. Qual frutos do sangue? Oh, glória! Quem é que está enfermo lá? Se tiver alguém enfermo, leva a palavra resolve. Oh, glória! Se tiver alguém morto, leva Jesus para lá, porque Jesus ressuscita. Mas se o problema for você, corta. Aleluia! 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 3 tipos de fé com o mesmo resultado. Quem tocou, recebeu. Quem precisou que ele tocasse, recebeu. E quem recebeu a palavra, também recebeu o milagre. E sabe o que é poderoso? É que você pode estar aqui e o problema pode estar lá na sua casa. E antes de você sair daqui, alguém já foi lá. Pastor, pelo amor de Deus, você está pregando e dizia: não estou. A Bíblia diz que o centurião recebe a palavra, senhor.
E quando ele vai voltando, os servos dele vêm correndo de lá para cá e dizem: meu Senhor, o teu servo já está curado. Oh glória! Eu quero crer, querido, que se você vem buscar uma resposta, e a resposta está dentro da sua casa, é para o familiar dele, enquanto você está aqui aos pés de Cristo, adorando, Deus está lá libertando. Enquanto você está aqui dando glória, Deus está lá libertando, Deus está lá ressuscitando, Deus está lá salvando. Aleluia! Mas são 3 pessoas determinadas. Aleluia! Eu sou, não vou falar de mim, eu vou dizer para você: eu estou determinado a ver essa igreja cheia. Eu estou determinado. E eu vou ficar aos pés de Jesus até ela encher. Só que eu vou orar, mas eu vou agir. Meu domingo, pergunte onde foi meu domingo. Aqui dentro. Porta levantada e evangelizando. Negócio do ser humano é que ele quer resultado, mas ele não tem ação. Só orar não resolve. Ora, mas vai. Ora, mas prega. Ora, mas determina. Muitas atitudes e Deus muda as consequências. Lá na sede Deus deu uma palavra terrível agora sexta-feira. Inclusive os irmãos estão na guerra lá, porque eu estou só aqui de domingo, eu tenho que ir para lá. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu mandei a mulher, mandei não, pedindo aqui, ela que manda em mim lá em casa. Falei para ela ir para lá hoje. Aleluia, presta atenção, queridos. Lembra do Jordão? O que Deus mandou Josué fazer antes de atravessar o Jordão? Santificar, preparar um culto para Deus ali. Lembra também de Esdras, capítulo 28. Acho que foi aqui que eu ministrei essa palavra, não? Foi aqui, né? Esdras fez um culto de 3 dias. Esqueci o nome da senhora, minha santa. A senhora mesmo que olhou para trás. Fugiu da minha, você mesmo. Elisângela, lembrei. Tem hora que foge, irmã Elisângela. Ele ofereceu um culto 3 dias antes, dentro da Babilônia, para poder sair para Jerusalém. Aí eu dei a palavra aqui: aquele que adora antes de contemplar, contempla adorando. Aquele que adora antes de contemplar, contempla adorando. Você acredita nisso? Você ainda está aqui, ainda está do lado de cá, mas quando você chegar lá, quando você está adorando aqui, você vai contemplar lá adorando. Aleluia! Deus vai derramar o milagre lá enquanto você está aqui. Aleluia! Mas deixa eu correr aqui, que a hora não espera quando eu estou pregando. Quando eu sou pregador, parece que o relógio trava. Quando eu o negócio voa. A segunda lição é a perseverança. Primeira lição, determinação. Segunda lição, perseverança. Quer perseverar, pastor? É insistir, ainda que a situação diga que não. Quer perseverar, pastor? É insistir, ainda que as circunstâncias em volta diga que não. Por quê? O texto mostra que ela clamou, sim ou não? Só que Jesus não deu nem bola para ela. Jesus nem olhou para ela. Já imaginou, irmão? Você clamando atrás do Criador, e o Criador não olha nem para trás. Né? Se você passar pelo pastor e você der a paz, ele não vê, você já se zanga. Imagine se você fosse atrás de Jesus e ele: tô nem aí, cantar aquela música, tô nem aí, e seguir em frente. A Bíblia diz que ela insistiu tanto atrás dele, que os discípulos, eu quero que esse discípulo aqui é Pedro, porque Pedro não aguenta ouvir calado. E Pedro disse: Senhor, um dos discípulos disse: Senhor, despede. Eles não estão pedindo para ele fazer o milagre, estão pedindo para ele dizer para ela: vai embora. Você não faz parte do nosso núcleo. Vai embora. Você não faz mais parte desse povo. Agora eu vou fechar os olhos. Não tem congregação, não tem irmão que é assim. Quando ele vê você na pior, quando ele vê você vindo atrás de ajuda, o que é que ele faz? Ele vira as costas. Ele diz: não, ela não merece não.
Olha o que ela aprontou. Ele não merece não, olha o que ele aprontou. Querido, eu quero dizer para você que você está num lugar que você pode cair 7 vezes. 7 vezes tu não ficarás caindo. Nós iremos estender a mão para você, porque é assim que Deus ordena, é assim que Deus ensina. Glória a Deus. Quem já leu a parábola do bom samaritano? Você percebeu o que o texto diz? Que o homem ia descendo de Jerusalém, declínio, de Jerusalém para Jerusalém, terra da bênção, Jericó, terra da maldição. Ele está descendo de Jerusalém para Jericó, e os salteadores pegam ele no caminho, roubam e deixam quase morto. E o que a Bíblia vai dizer? Que quem é que vai descer também de Jerusalém? Seria um pastor hoje, né? Um sacerdote, Letícia. Vinha descendo de Jerusalém cantando hino, quem sabe, né? Como diz o Fernandinho. Passou de longe. Daqui a pouco vem um levita, um adorador, um assessor do sacerdote. Olhou, passou de... Você percebe que as 4 pessoas, o que foi assaltado que está quase a morte, vem dela? O sacerdote vem dela? O levita vem dela? Mas o texto não diz de onde não samaritano. Você já leu essa palavra dessa maneira? Vou passar correndo. E quem sabe nós pregamos depois? Por que eles não nos ajudaram? Porque eles estão no mesmo estado. Meu Deus. Pastor, me mostra o texto. Está no texto. Descendo. Aí o texto diz: e vindo um samaritano. Eu quero crer que esse samaritano ou vem cruzando ou vem subindo. Por que o sacerdote não ajuda? Ele está em declínio. Ele está na mesma situação daquele que está caído. Pasme, você que me acompanha aí, e você que me ouve aqui. Às vezes você está cobrando ajuda de alguém que ela está na mesma situação que sua. Porém, ela tem uma máscara, ela tem uma túnica, ela se veste como crente, anda como crente, pega como crente, louva como crente, mas está caída. Aí você está querendo ajuda, não é que ela é ruim, é porque ela está descendo, ela está em declínio. Só pode ajudar quem está de pé. Quem está caído não pode ajudar. E os bons samaritanos estão aqui nessa noite. Ele está de pé, ele está de pé, porque ele vive, porque ele vive, porque ele vive. Ele receba a ajuda dele aqui nessa noite. Receba o toque dele nessa noite. Oh, aleluia. Ele pode te ajudar. Ele pode tirar a depressão. Ele pode tirar o ferimento da alma. Ele pode te libertar. Porque ele não está caído. Ele não está caído. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu voltar para o texto. Você quer que eu pregue essa palavra? Depois eu prego. Se assim o Espírito Santo confirmar, porque aí tem muita coisa. Aleluia. Que aí vai entrar a hospedaria, vai entrar o dono da hospedaria. Aí tem coisa, né? Diga assim, aí tem coisa. Aleluia. Aí tem coisa. Oh, coisa boa é a Bíblia. Não, a Bíblia é inesgotável. Voltando para a mulher. Então, o segundo aspecto dela é perseverança. Ela perseverou até o fim. Jesus falou da importância da perseverança, dizendo: na vossa paciência possui a vossa alma. Louvado seja Deus. Em Tiago 5:11, o apóstolo Tiago destacou a perseverança na vida dos vitoriosos, dizendo: eis que temos por bem-aventurado. O que é o bem-aventurado? Bem-sucedido. Aleluia. Bem-aventurados que sofrem, ou como outras tradições. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Essa mulher vai perseverar firme. Ela não tem uma resposta. Ela não tem nem um não.
Porque assim, quando você está clamando e Deus já fala assim, não, você diz, não, Deus já disse, não vou me aquietar, mas Jesus não falou nada. O clamor dela foi tão forte que ela mexeu com os discípulos, mas não tinha parado Jesus. Talvez o teu clamor até agora só tenha parado os discípulos. Sabe o que é que Jesus quer dizer para você? Continua. Para os discípulos, os discípulos vão parar o mestre. E a história será resolvida. Vamos correr aqui, senão não dá tempo. A terceira lição: a humildade. Perceba, a terceira lição que podemos aprender com a mulher cananeia é sua humildade. As pessoas que estão dispostas a se humilhar, se humilhar na presença do Senhor, estarão dando um grande passo para obter a vitória. Mesmo Jesus insistindo que a sua missão naquele momento era alimentar os filhos de Israel e não os cachorrinhos, povos cananeus e pagões, a mulher cananeia se humilhou dizendo, sim, Senhor. Ela concordou com o que o Senhor, diga para esse irmão, o Senhor sempre tem razão. Não importa o que ele está falando, ele sempre tem razão. Ela concordou com ele, ou seja, se humilhou à vontade suprema de Deus. Você tem se humilhado a Deus? Ou você tem se humilhado à situação? Você é daqueles que se humilham para Deus ou se humilham para a circunstância? Quando eu desisto de algo que o próprio Deus me prometeu, que o próprio Deus me deu, eu estou me humilhando para a situação. Agora, ainda que, Letícia, as pessoas tirem algo que eu sei que foi Deus que me deu, e eu continuo me humilhando aos pés do Senhor, então eu terei de volta aquilo que me foi tirado. Exemplo, Jó. Jó poderia ter desistido. Jó poderia ter parado. Ele perde os seus bens, perde as suas propriedades, perde os seus filhos. E sabe o que ele vai fazer no final? Ele vai interceder por aqueles que julgavam ele. Ele vai orar por aqueles que a condenavam, que a todo tempo apontavam os dedos para ele. O que é isso? Humildade, humilhação diante de Deus. Nem muitos de nós, alguns de nós não estão dispostos a isso. Não suporta a humilhação, não suporta se humilhar diante do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Diz assim também em Lucas 18:14, Jesus diz, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Você já andou perto de alguém? Você senta perto dela, ela só fala dos atributos dela. Você já sentou perto de alguém e você começa a falar de Jesus, dizendo, ele diz, não, vamos deixar Jesus de lado, vamos falar de mim, porque eu sou pregador tal, eu sou o apóstolo, eu sou o bispo, eu sou. Fala mais dele do que de Deus. Por isso que dá errado. Aqueles que se exaltam. Eu costumo dizer aos obreiros lá da sede, queridos, que começa a contar atributos, eu fico meio zangado. Eu digo a seguinte coisa, queridos, desde que as pessoas, as pessoas falem quem você é. A sua missão é falar quem Deus é e o que Deus pode fazer. E Deus usará as pessoas, ainda que sejam seus inimigos, ainda que seja aquele que não gosta de você, ele vai ter que admitir. Ele vai ter que olhar e vai ter que dizer, olha, eu não gosto dela, eu não gosto dele, mas verdade é que Deus está com ele. E aonde ele põe as mãos, ele prospera. Está certo. Você vê José. Eu já finalizo aqui, deixa eu ver com esse minuto aqui. Meu Deus. Você já viu José dizendo, eu sou o cara? Você leu no texto, mas você vê a todo tempo. E Potifar vendo
E Potifar vendo. E Potifar vendo. Não ouviu. Potifar viu. Que a mão de Deus. Potifar é crente? Potifar é judeu? Potifar pertence ao povo de Deus? Não. Potifar é do Egito, é ímpio. Mas sendo ímpio, ele observou a vida de, aleluia, de José. E disse, certo é, que ele não é do meu povo, não é da minha cultura, mas Deus está comigo. Não precisou de José chegar, olha, eu estou aqui nesse momento ruim, sabe? Mas Deus está comigo. Tu não sabes, mas eu sou profeta. Tu não sabes, mas quando eu falo, o céu se rasga. Vai para lá, meu filho. Vai contar os teus atributos para Satanás. Nós devemos dar os atributos a Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Ele é digno. Se Deus curar aqui, não vem dizer, é o pastor não faz nada. Pastor não pode nada. É a graça, é a misericórdia, é o favor de Deus. Oh, glória. O atributo não deve ser dado ao profeta. O atributo não deve ser dado a homens. A glória pertence a Deus. É até de se estranhar quando você ouvir alguém pregando assim, você já fica bem assim, isso aí deve estar desviado. Porque hoje você vê os homens procurando glória para si. Me segue aí na rede social, clica aí, dá uma glória que Deus vai falar contigo. Faz um pix aí, que Deus vai entregar a revelação, entrega nada, endemoniado, desviado. Deus não pega, Deus não cobra para entregar a palavra. Deus entrega a palavra de graça. Deus entrega a resposta a quem está com o coração quebrantado. Que graça recebi e que graças vos dou. Aleluia. Vamos correr para o final aqui. O quarto atributo, e eu finalizo. O quarto atributo é a fé. Alguém já disse que a fé não tem tamanho. Mas o texto sagrado mostra que ela pode não ter tamanho, mas ela é progressiva. Foi o Hélio que leu esse texto aqui. Ou leu ou comentou que a sua fé pode ser do tamanho de um grão de morro. Ela pode ser, mas quando plantada ela fica do tamanho de uma hortaliça. Ela cresce, ela é progressiva. Percebe que Jesus vai olhar para trás depois que ela diz, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da mesa, comem do pão que cai da mesa do seu Senhor. Jesus olha para ela e diz, ó mulher, grande é a tua fé. Então fé tem tanto. Se Deus olhasse para a tua fé hoje, que ele diria. Amém, queridos? Essa é a palavra do Senhor para a sua vida hoje. Você recebe ela? Você tem que ser perseverante. Você tem que ser determinado, tem que ser perseverante. Você tem que ser humilde. E você tem que ter fé. E você vai alcançar. Vou melhorar. Você já alcançou. Glória a Deus. Amém? Pela fé em nome de quem? De Jesus. Queridos, terça-feira, amém? Buscando ânimo no Senhor. Às 20 horas nós estaremos aqui. A partir das 7 horas eu já estou aqui. Minha esposa fala assim, você é agoniado. Quando começa às 8 horas, para que você está lá às 7 horas? Porque é o meu prazer. E se você precisar conversar, precisar de um conselho, 7 horas eu já vou estar aqui para te atender. Orar por você. Pastor, depois do culto nós oramos também. Amém? Você é que manda. Nós obedecemos. Nesse quesito. Aleluia. Amém, meus amados? Eu gostaria também que quarta-feira os irmãos se unissem para ir congregar conosco na sede. Por que os irmãos não estão querendo mais vir aqui? Porque nós já vimos aqui umas 4 vezes e ninguém foi lá. Amém? Então vamos lá em nome de Jesus. Pastor, não tem carro. Tem Uber aí, querido. A igreja paga para você ir. Amém? O importante é você. Se você não tem o que pagar, né? E você está lá com 1 milhão na conta e vai pedir 10 reais para pagar o Uber e não dá. Amém? Você vai lá? Vamos nos ajudar, vamos nos unir. Amém? E o nome do Senhor será glorificado. Se põe em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, a tua palavra ela foi ministrada. A tua palavra ela foi exposta nessa noite. Foi exposta nessa noite. Senhor, abençoa cada vida, que cada vida aqui nessa noite possa ter recebido a resposta do Senhor sobre a vida dela,
sobre a vida dele. Senhor, nos dá uma semana abençoada, debaixo, meu Pai, da tua direção e do teu poder. Guarda a nossa vida do homem sanguinário, do homem perverso, do homem mau. Dá vitória ao teu povo. Aquele que precisa de emprego, abre a porta de emprego. Aquele que precisa de cura, dá cura. Aquele que precisa de libertação, dá libertação. Aquele que precisa de salvação, lá dá salvação. Meu Deus, pela fé, e em nome de Jesus, concede-nos um milagre nesta noite, eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com as mãos erguidas ao alto, a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Você que está feliz e alegre, diz comigo, amém. Agora grite assim comigo: se Deus é por nós, se Deus é por nós, vai nessa fé e Deus é contigo.